Jeremias capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos? Por que vivem em paz todos os que procedem perfidamente? O Senhor os plantou, eles fincaram raízes, crescem, dão fruto, falam do Senhor, têm o Senhor nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo por causa da maldade dos que habitam nela? Por causa dessa maldade perecem os animais e as aves, porquanto eles dizem: o Senhor não verá o nosso fim. E Deus responde para o seu profeta. É uma inquirição. Ele está pleiteando com Deus, ele está colocando algumas questões diante de Deus e Deus lhe responde da seguinte forma: Jeremias, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, como é que você se sentirá na floresta do Jordão? Você não sabe, mas até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não confies neles, ainda que te digam coisas boas. Oremos. Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. O que nos traz aqui é o Senhor mesmo. Viemos aqui para adorar ao Senhor, bendizer o teu santíssimo nome. Cantamos, oramos e agora precisamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. A nossa alma não se alimenta de arroz, de feijão, de carne, mas a nossa alma se alimenta da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é espírito e vida. É por ela que nós somos fortalecidos espiritualmente. É exatamente isso que nós queremos te suplicar. Não considere, Senhor, a nossa fragilidade humana, nem minha, nem dos meus irmãos, mas considera a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, e fales conosco, fales ao nosso coração. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Que estejamos todos aqui debaixo da influência da Tua palavra, do Teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Primeira coisa que eu gostaria que nós recebêssemos e guardássemos dentro do nosso coração nessa noite em relação à palavra de Deus, ao que nós acabamos de ler nesse momento, que é a palavra de Deus, a primeira coisa que eu gostaria que nós guardássemos aqui.
por melhor que seja a sua capacidade analítica, por melhor que seja a sua capacidade de interpretar os fatos, a situação e as circunstâncias que te cercam nesse momento da sua vida e da sua existência, eu queria dizer para você, com base na palavra de Deus, que toda essa sua capacidade, por mais inteligente, por mais sábio, por mais que você ore, essa sua capacidade, ela não te possibilita enxergar o quadro todo. Por mais que você pense que está enxergando a realidade toda, por mais que você imagine que está entendendo tudo o que está acontecendo ao seu redor e que permite-lhe fazer juízo e julgamentos, eu queria te dizer, por mais arguto, por mais que você seja habilidoso, capaz de discernir tempos, fatos, a sua visão, ela é extremamente limitada. E você só é capaz de enxergar um pontinho nesse quadro quando Deus, o Senhor, Ele sim é capaz de enxergar o quadro inteiro. Somente Deus é capaz de enxergar o quadro inteiro. A minha capacidade me permite enxergar um ponto muito minúsculo desse quadro. É como se nós estivéssemos olhando para uma pintura e Deus olha para essa pintura, para esse quadro que é a nossa vida, que é a nossa existência. Ele enxerga o quadro inteiro, o quadro todo, mas nós enxergamos apenas um pontinho minúsculo. E por enxergar esse pontinho minúsculo, às vezes nós nos sentimos derrotados, frustrados, desanimados, porque achamos que aquele pontinho minúsculo é o todo da nossa vida, é o todo da nossa existência. Quão frágeis, quão limitados nós somos. Quão frágeis somos nas nossas limitações, principalmente para interpretar a vida, a nossa própria vida e as circunstâncias que nos cercam. Uma das coisas boas de andar com Deus, e eu digo isso como alguém que anda 42 anos com o Senhor, uma das coisas boas de andar com Deus são as santas expectativas. Nós estamos sempre com o coração cheio de expectativas de que Deus está fazendo, de que Deus está agindo e de que Deus sempre fará o que é melhor para nós, embora nós não enxerguemos no exato momento das circunstâncias que estamos passando. Quantas vezes eu desejei coisas, coisas boas, saudáveis, profissionalmente, intelectualmente, e lutei bravamente, como sempre lutei com a vida, para que pudesse alcançar aquilo que eu achava que seria bom para mim, que aquilo seria bom para a minha família, e não consegui, não alcancei, não atingi, fiquei frustrado, decepcionado, porque eu estava enxergando só um pontinho do quadro, e com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu tive que me prostrar diante do Senhor e dizer: Tu, Senhor, sabes todas as coisas. Se o Senhor tivesse me dado, se eu tivesse alcançado, com certeza eu não seria e não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Só o Senhor é Deus, bendito seja o teu santíssimo nome. Vale a pena confiar, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena procurar enxergar as coisas da forma como o Senhor enxerga. Amém? Foi muito bom. Mas vocês acham que eu aprendi? Não. Passa um pouco de tempo, lá vai eu novamente, com as minhas expectativas, com os meus desejos, com os meus anseios, e de repente bato a cara num portão de bronze e insisto, peitando aquele portão, porque eu sou resiliente.
E Deus não abre a porta. E graças a Deus porque Ele não abriu. E hoje eu vou aprendendo que quando Deus não abre a porta, eu posso ficar tranquilo, porque não era aquela porta que Ele tinha para eu passar. E as melhores portas para eu passar são as portas que Deus abre. Glória a Deus. O profeta Jeremias está vivendo exatamente um momento existencial como esse. Ele está nessa crise existencial. Ele está olhando para a vida dele, ele está tentando enxergar o quadro todo, mas não está conseguindo. A visão dele está um pouco embaçada. E a visão dele, como a nossa, também fica embaçada quando nós focamos demais nas circunstâncias, quando nós focamos demais nos homens, nas ações dos homens, e tiramos os nossos olhos de Deus. Como eu lhes disse, a única possibilidade de eu ter um vislumbre do quadro todo e descansar o meu coração e sossegar a minha alma é quando eu olho para o quadro com os olhos de Deus. Mas quando eu olho para o quadro que é a minha vida, que é a minha existência, com os meus próprios olhos nus, humanos, ou então começo a olhar para a forma e para a maneira dos homens interpretarem a vida, eu vou entrar numa crise existencial. E é o que o Jeremias está vivendo aqui, e ele começa a fazer algumas perguntas para Deus, e são perguntas profundamente existenciais e que todos nós em algum momento fizemos ou ainda vamos fazer. A primeira é: Senhor, por que que os perversos prosperam? Por que que os maus, com toda a sua maldade, por que que eles prosperam, Senhor? É uma pergunta. Ele está olhando para o quadro. Ele está olhando para o quadro da sua vida, da sua existência, para as pessoas que o cercam. O Senhor prova o meu coração e sabe que o meu coração te ama. O Senhor sabe que o meu coração é reto, o meu coração é firmado no Senhor, o meu coração é desejoso do Senhor, o meu coração tem fome do Senhor. O Senhor é a alegria do meu coração, mas quando eu olho aqui para circunstâncias, numa perspectiva horizontal da vida dos homens, da interpretação da vida a partir dos homens, das circunstâncias da vida, aí vem umas perguntas, e uma delas é exatamente essa: por que que os perversos prosperam? Por que que o caminho dos perversos prosperam? Por que que eles vivem em paz, sendo que eles procedem perfidamente? Por que que as coisas dão certo para eles e para mim parece que a coisa não anda? Virando a moeda, mas na mesma moeda, a outra pergunta seria: Senhor, por que que o justo sofre? Por que que o justo às vezes morre tão cedo, sendo uma pessoa boa, abençoadora? Por que que enferma, sofre e morre tão rapidamente? E aquele vaso ruim, desgraçado, não se quebra nunca. Parece que cada dia ele está mais forte, mais resistente. É um vaso ruim. Todo mundo sabe da sua perfídia, das suas maldades, das suas corrupções. Mas ele continua prosperando. Asaf fez essas perguntas, o Abacuque também fez essas perguntas. E o que dizer de Jó? O grande livro da história do sofrimento humano. Eu descobri que quase todos os pensadores, principalmente os pensadores que lidam com a alma, com a psique humana, com a dor humana, quase todos eles
quase que sem distinção, leram o livro de Jó. Jó tem um testemunho do próprio Deus de que ele é justo. De onde vem Satanás? Eu venho de rodear a terra. E você viu lá o meu servo Jó? Que homem reto, que homem íntegro, que homem temente ao meu nome, temente ao Senhor. O próprio Deus testemunha. E de repente, sem nem imaginar, sem saber, o Jó está envolvido numa batalha cósmica entre Deus e os poderes infernais, as hostes maléficas da maldade que permeiam esse mundo espiritual. E tome-lhe sofrimento. E o Jeremias também está aqui vivenciando esse momento. Nós ouvimos aqui outro dia um dos pregadores que por aqui passaram, lembrando, de João Batista. A história de João Batista ela é impressionante desde o nascimento. Aquele menino nasce como um milagre de Deus. Vocês conhecem a história? O Evangelho de Lucas narra ali a biografia, o nascimento do João Batista. O pai dele é um sacerdote, o pai dele é um homem de Deus, é um homem reto, temente a Deus, que teve um sonho pela vida inteira, como tinha principalmente naquela época, que era o sonho de ter um filho. E nunca teve esse filho porque a sua mulher era estéril. E já na velhice ele entra no templo para oficiar, para celebrar a Deus no seu turno, na sua ordem. E Zacarias já velho, e a sua esposa Isabel também já velha, ele entra no templo para oficiar a Deus, para adorar a Deus, e dá de cara exatamente com o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, vindo diretamente dos céus, da presença de Deus, aparece para João Batista para lhe dizer: olha, João Batista, o Senhor, o Deus eterno, o Senhor da vida, Criador dos céus e da terra, o Senhor vai te dar um filho, João Batista. Aleluia. Você acha que João Batista celebrou, glorificou a Deus? Como é que pode ser isso? Eu sonhei tanto, eu desejei tanto um filho enquanto eu tinha energia, enquanto eu tinha vigor, minha mulher tinha regra, agora não tendo mais, como é que isso pode acontecer? Zacarias, você é um sacerdote, um homem de Deus, que busca a Deus, mas o seu coração continua incrédulo, e por causa dessa sua incredulidade, você vai ficar mudo até o nascimento do menino. O menino nasce como uma promessa de Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e com o propósito de Deus também já predeterminado para a sua vida. Ele seria aquele precursor que abriria a estrada para o Senhor Jesus. E João Batista nasce, vive nos desertos, na presença de Deus, até que chega o momento de revelar Jesus. E João está batizando as pessoas ali no Rio Jordão. E Jesus não tinha nada que o distinguisse ao olhar. Vestia a mesma roupa que as pessoas vestiam, comia a mesma comida que as pessoas comiam, andavam da mesma forma, não tinha nada especial no Senhor Jesus que o distinguisse, que fosse uma distinção. Mas quando João Batista vê Jesus, o Espírito Santo lhe comunica, ele sabe que é o Senhor Jesus. E quando ele vai batizar o Senhor Jesus, os céus se rasgam. E ele vê a olhos nus o Espírito Santo descendo sobre Jesus numa forma corpórea de pomba e pousa sobre o Senhor Jesus. Ele então começa a testemunhar.
Esse é o Cordeiro de Deus. Eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele. Eu sou testemunha ocular, eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele, eu vi os céus se rasgando, eu ouvi a voz de Deus, do Deus eterno, bradando em alto e bom som: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E João Batista é testemunha. Mas quando nós ouvimos aqui, é verdade, quando João Batista é preso, de uma forma muito injusta, por causa do capricho e da maldade desse mundo, por causa da injustiça, por causa da iniquidade. Vocês sabem por que o João Batista foi preso e decapitado? Ele foi preso e decapitado porque ele se interpôs com uma injustiça que estava corriqueira e sendo praticada naqueles dias. Ele vira para Herodes e diz: Herodes, o que você está fazendo, amigo, é pecado. Você não tem consciência, você não tem temor de Deus, dormindo com a mulher do teu irmão. Não te é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Isso é pecado, isso é iniquidade, isso é destrutivo. É interessante, não é, que o Herodes temia João Batista por causa da autoridade de Deus sobre a vida dele, mas a Herodias, parceira no adultério, ela que pede a cabeça do João Batista. A menina dança, o rei já meio alto com o vinho, entusiasmado com a beleza da dança, da habilidade da menina, e diz: minha filha, se você pedir metade do meu reino, eu te darei, pede o que quiseres. E ela consulta a mãe, e a mãe diz: peça a cabeça de João Batista num prato. João Batista é um homem de Deus, é um homem justo, é um homem íntegro. Dá para você perceber a dimensão da maldade? Que a maldade é real e que nós vivemos num mundo mau, de muita maldade. E João Batista, então, quando ele é preso, é o ponto que eu queria abordar com vocês, na prisão, na angústia da prisão, ele titubeia. Ele viu a pomba descendo, ele viu os céus abertos, ele testemunhou, ele proclamou que este é o Cristo, esse é o Filho de Deus, esse é o Messias esperado, mas na dor da prisão, na angústia da prisão, ele manda perguntar a Jesus: és tu mesmo? És tu mesmo que nós esperamos? Ele está numa crise, é uma crise existencial. Ele viu, ele ouviu, Deus falou com ele, ele conhece Deus, ele sabe que é Jesus, mas na angústia, no aperto, na sensação de derrota, de fracasso, de fragilidade, ele titubeia e faz essas perguntas, assim como Jeremias. Jeremias conhece Deus. Jeremias anda com o Senhor e ouve a voz do Senhor. Mas por um lapso de tempo, num lapso ele tira os olhos do Senhor. E começa a olhar os homens, começa a olhar a maldade dos homens. Começa a olhar as injustiças. Aí ele chega para Deus e diz: Senhor, eu tenho que pleitear, olha só, eu tenho que pleitear com o Senhor.
Senhor me deve algumas respostas. Eu estou aqui pregando a justiça do Senhor. Eu estou aqui dizendo que existe uma justiça no universo, que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor julga a iniquidade, que o Senhor julga a maldade, mas, Senhor, cá para nós, é isso mesmo? Porque os ímpios estão prosperando? Por que os ímpios prosperam? Por que o perverso continua prosperando? Por que o caminho dos perversos é sempre próspero? Por que eles vivem em paz, sendo que procedem perfidamente? Por que os bons sofrem? Por que os justos sofrem? Senhor, existe realmente justiça no mundo? Se o Senhor é um justo juiz, o Senhor precisa rever a administração da sua justiça. Alguma coisa está aí mais ou menos como as nossas instâncias judiciais desse país. Ele olha para Deus, olha para o seu coração, olha para os ímpios. O Senhor sabe que o meu coração é reto. E para mim é só sofrimento, Senhor. É só sofrimento. Agora o que me intriga é a resposta de Deus. Meu amigo Jeremias, se você está cansando para acompanhar os que vão de pé, te cansas? E quando eu te pôr para correr com os que estão a cavalo? Deus alivia, né? Deus alivia dizendo para ele: olha, Jeremias, você não enxerga o quadro todo. Você está cansando com essas coisas, você não sabe metade do que está acontecendo. Você não consegue enxergar o quadro todo. Eu sim enxergo. E quer saber um pouco do quadro? Você está aí lastimando com essas coisas? Lá na sua própria casa, os teus irmãos, os filhos do teu pai, eles macomunam para te matar, Jeremias. E sabe por que eles não te matam, Jeremias, com toda a maldade que você está trazendo à tona? É porque eu sou contigo. Sabe por que eles não te destroem? Falam diante de você coisas boas que você gosta de ouvir, mas você enxerga só um pontinho no quadro. Tem coisas por trás do quadro, e lá atrás dos bastidores você nem imagina o que está acontecendo. Você está aqui cansando e se fadigando com essas coisas, mas a situação é muito pior. Os teus próprios irmãos, filhos do teu pai, eles estão lá, olha só, porque até os teus irmãos, a casa de teu pai, eles próprios procedem falsamente contigo, eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que te digam coisas boas. Você só está de pé, Jeremias, porque eu mesmo te disse, eu mesmo prometi, e é verdade. Eu sou contigo. Não permitirei quem quer que seja te fazer mal. Eu sou contigo. Aí parece que os olhos se abrem, o entendimento abre, e ele diz: é verdade, Senhor. O fim dos ímpios é de serem arrancados como ovelhas para o matadouro. O fim dos perversos é serem destinados para o dia da matança. O juízo de Deus parece muitas vezes tardio, mas ele acontecerá. A mim pertence o juízo, a vingança, diz o Senhor. Eu não sei como, e também não pretendo saber, não é a minha intenção,
não é? Mal dou conta de saber da minha vida. Então não sei da sua, não sei o momento que você está vivendo. Mas talvez você esteja vivendo um momento de angústia, um momento de muita ansiedade. E aí essas perguntas começam a aparecer. Aí parece que a visão diminui mais ainda, e parece que o ponto a se enxergar no quadro é muito menor. Mas o que eu quero, encerrando aqui nessa noite, dizer para mim e para você, que vive as mesmas situações existenciais, o Senhor enxerga o todo do quadro. O Senhor percebe sim o nosso coração. E coisas piores não aconteceram e não acontecerão conosco por causa do Senhor. Ele realmente nos ama. Ele nos livra da língua ferina. Ele nos livra das artimanhas maldosas e destrutivas. Deus é conosco. Deus é contigo. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar de pé e vamos orar. O Senhor é conosco. Senhor, quando nós olhamos para um homem da estatura espiritual de Jeremias, que falava com o Senhor e o Senhor ouvia, e que o Senhor falava com ele e ele ouvia perfeitamente, ele entendia perfeitamente. Quando olhamos para um homem dessa envergadura espiritual e vemos a sua humanidade, a sua fragilidade, Senhor, como isso me anima, como isso nos anima. Dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor para interpretar os momentos da nossa vida. Dependemos do Senhor para interpretar circunstâncias adversas. Dependemos do Senhor para entender, interpretar a maldade dos ímpios, que muitas vezes nos alcança com essa maldade. Mas como é bom saber que o Senhor é conosco e que o Senhor também enxerga todo o quadro. O Senhor enxerga o ontem, o hoje, o amanhã, o depois, no eterno presente. No eterno presente. Guarda-nos de desconfiarmos do teu caráter. Guarda-nos de desconfiarmos da tua providência, da tua divina providência. O Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus providente, que providencia, que faz as coisas acontecer. O Senhor é um Deus vivo. E apesar de nós, das nossas fraquezas, o Senhor nos ama. É isso que nos mantém de pé. É isso que renova o nosso vigor, a nossa disposição. É saber que o Senhor é conosco, é saber que está escrito na tua palavra, e o que está escrito é verdade. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Oh Deus, abençoa-nos com essas convicções. Abençoe-nos com a convicção de que o Senhor é conosco, que vivemos num mundo mau, mas que a maldade não imperará. Nunca, jamais. O mal nunca prevalecerá. Ele tem os dias contados. A injustiça está com os dias contados. O domínio do Senhor, o reino do Senhor está chegando. O reino de Deus e do seu Cristo se aproxima cada vez mais. E diante dessas injustiças nós clamamos: Maranata. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. Livra-nos, ó Deus, dessas hostes da maldade, em nome do Senhor Jesus.
Guarda o nosso coração para que as nossas ações, ó Deus, não demonstrem desconfiança, prepotência e arrogância, mas traga-nos sempre, 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 sempre debaixo da graça e da potente e poderosa mão do Senhor. São tantas maldades, Senhor, no mercado, são tantas prevaricações de ímpios e de poderosos que oprimem, mas o Senhor continua assentado no teu alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas. Renova o ânimo, Senhor, dos teus servos, das tuas servas. Aqueles que estão machucados por alguma injustiça, aqueles que estão desesperançados por alguma frustração, por alguma derrota, renova a disposição, Senhor, renova o ânimo, abre os olhos do coração para olhar com os olhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, olhar para o alto, olhar para o Senhor, buscar a visão do Senhor. Ah, Deus, como é bom quando o Senhor nos diz, como o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, você está enxergando um pontinho pequeno, querido, ainda tem muito mais coisas para você viver. Renova o teu ânimo, anima-te, fortaleça-te em mim, porque tem coisas mais duras e difíceis, provas mais difíceis para você passar. Mas você vai passar, porque eu sou contigo. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai Celestial. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça abundante de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Todos digamos amém.